Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa família Dicas e Vlogs com Edilene. Para vocês que não me conhecem, prazer, meu nome é Edilene. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso humilde canal, onde a gente mostra um pouquinho da nossa bomboniere e também dos itenzinhos que a gente faz para poder estar vendendo nela. Se vocês gostam de dicas, receitinhas, vlogs e muito mais, vocês estão no canal certo, minha gente. E hoje eu trago aqui para vocês uma receitinha maravilhosa com duas versões. Uma receitinha de pão de mel super, hiper, mega especial que vocês vão amar. Onde não vai ovo, nem leite e nem mel. Então, se você quer ver essa receitinha, minha gente, fique ligadinho aí e vem comigo. Vamos começar a nossa receitinha porque hoje o dia promete. Hoje vamos fazer uma super produção aqui e vamos gravar o que a gente puder pra vocês. Vamos começar com a nossa receitinha de pão de mel. Lembrando que são duas versões pra você estar aí vendendo na sua mercearia, bomboniere, no seu delivery, aí onde quer que seja, pra você vender e ganhar um dinheirinho, fazer uma renda extra. Então vamos lá, nossa receitinha. Foca aqui na receita porque a gente vai colocar 450 gramas de farinha de trigo. A medida em xícaras a gente vai deixar aí na descrição do vídeo, tá, gente? Aqui já tá tudo pesadinho que eu já pesei, porque a gente gosta de estar fazendo as nossas receitinhas, como é pra faça e venda, a gente gosta de estar fazendo tudo sempre bem pesadinho, tá bom? E 190 gramas de açúcar mascavo, aqui é o açúcar mascavo, tá? Então, a gente vai colocar aqui 190 gramas. Vamos acrescentar 70 gramas de chocolate em pó. Eu tô utilizando aqui o chocolate 50%, mas você pode estar usando achocolatado também. Mas aí vai de acordo com a sua preferência, tá bom? Aqui é porque a gente sempre usa o chocolate 50%, certo? Vou utilizar também uma colher de café dessa pequenininha aqui de canela em pó. Vou colocar uma colher assim bem rasinha, porque como a gente já tá usando o açúcar mascavo aqui, então não tem necessidade de colocar tanto. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio assim, ó. Esse daqui, se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$1,50, tá, gente? Aqui a gente compra nesses pacotinhos aqui, ó. Aí eu vou colocar uma colher de sopa bem rasinha. O bicarbonato é para conservar um pouquinho mais aí o nosso pão de mel, mas também você não precisa exagerar. Ó, vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa bem rasinha, tá? Se você tiver também cravo em pó, você pode colocar uma colher de sopa bem rasinha se você quiser, tá bom? No meu caso, eu não vou colocar porque já tem as especiarias no açúcar mascavo e pra mim não é necessário. Vou colocar 2 colheres de sopa de óleo, você pode usar o óleo aí da sua preferência. 2 colheres de sopa de óleo, 300 ml de água aqui. E vou misturar, lembrando que ainda tem o fermento em pó, eu não esqueci, tá, gente? É porque eu gosto sempre de colocar o fermento em pó por último. Agora a gente vai mexer bem, e se a gente ver que a massa ficou um pouquinho dura, você pode ir acrescentando mais um pouquinho de água até tal ponto, tá? É porque também depende de cada farinha de trigo. Às vezes tem umas farinhas de trigo que puxam mais água do que a outra. Então, vendo que ainda tá uma massa bem consistente aqui, ó. Ó. Tá bem consistente, eu ainda nem coloquei o fermento, então o que que eu vou fazer? Vou colocar mais 100 ml de água aqui e vou colocando aos pouquinhos para ver se eu vou precisar acrescentar 100 ml total, menos ou até um pouquinho a mais. Aqui mais 100 ml de água, vou colocar um pouquinho. Vou trocar aqui de colher, vou deixar essa colher de sopa de lado. E vou utilizar aqui uma colher de pau, que é melhor para poder mexer. Vou misturando um pouquinho, porque eu não quero uma massa nem muito mole, nem também muito consistente. Eu quero meio termo. Aí agora vou continuar aqui mexendo, ó. Estão vendo que já tá um pouquinho, mas só que ainda vou acrescentar aqui mais um pouco da água, para ver se vai ser necessário acrescentar os 100 ml por completo. E vou mexer. Se você quiser bater na batedeira, pode bater também, não tem problema nenhum. Fica a critério aí de vocês. Se nessa mesma receita você quiser que seja um pão de mel mais docinho, o que é que você faz? Você acrescenta também meia xícara de açúcar cristal. Acrescentei por completo 100 ml, então no total foram 400 ml, tá bom? Então agora eu vou mexer aqui, ó. Já tá na consistência que eu quero. Só vou misturar bem e depois acrescentar uma colher de sopa
de fermento em pó. Ó que lindo, gente. Ó. Agora vou acrescentar aqui, ó, 1 colher de sopa de fermento em pó. Opa, 1 colher de sopa bem generosa. Aqui, medindo na tampinha, porque como vocês sabem, a tampinha é 1 colher de sopa. Então, agora vou misturar bem aqui, ó. Ó, gente, estão vendo como ficou uma massa bem linda, bem maravilhosa? É esse ponto aqui que eu quero a nossa massa. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai untar as nossas forminhas. Se você não tiver forminha pequenininha dessas daqui, ó, dessas forminhas, ou até mesmo dessas daqui, o que você pode fazer? Você pode untar um tabuleiro, uma assadeira normal, colocar a massa aí e poder assar, e depois você só corta em quadradinhos ou círculos, depende aí de como você vai querer montar o seu pão de mel, tá bom? Como aqui a gente tem essas forminhas aqui, ó, a mão já tá limpinha, tá, gente? De fundo removível, o que eu vou fazer? Eu vou untar elas, porque a gente já tem elas aqui há muitos anos, então eu vou untar ela e vou colocar aqui os nossos pãezinhos de mel e já mostro pra vocês. Eu vou untar todas e já mostro. E vou mostrar também como é que a gente unta as nossas forminhas. Vamos lá pra ver? Ó, gente, então aqui eu tenho essa misturinha, ó, onde eu coloco, para cada colher de farinha de trigo, eu coloco 2 de óleo para tá sendo o nosso desmoldante caseiro. Esse é o desmoldante caseiro que a gente usa aqui. Tanto nos bolos a gente tá utilizando ele, porque ele tava em fase de testes, e a gente se adequou melhor assim. 1 colher de sopa de farinha de trigo e 2 colheres de óleo. Se você vai usar o seu desmoldante no dia e você não usa todo, tampa ele direitinho, coloca na geladeira que dá pra usar no dia seguinte tranquilo, tá? A gente faz assim aqui na nossa bomboniere. Agora o que é que eu vou fazer? Como são de fundo removível, eu vou colocar todos aqui, ó. Todos os fundinhos. Gente, não é necessário que seja dessas forminhas, tá? Essas forminhas não são tão fáceis assim de trabalhar, às vezes meio que derruba um pouquinho. Eu prefiro muito mais os outros tipos de forminha, mas infelizmente na época que a gente comprou, né, ou felizmente, porque na época pra gente foi muito útil, a gente gostava muito da facilidade dessa daqui de você soltar por conta de ser fundo removível. Mas, com o tempo, conforme a gente vai pegando a prática, a gente vê que é melhor até aquela outra mesmo, que o fundo é normal. Ou seja, que o fundo é assim inteiriço e não é fundo removível, tá bom? Então, agora eu vou untar todas aqui, ó. É muito fácil de untar. Você pode estar untando somente o fundinho, ó. Só o fundinho. Estão vendo? Não precisa untar as laterais. É rapidinho você unta, ó. Bom, gente, já acabei aqui de untar as forminhas. Vou deixar aqui o desmoldante aqui do lado, que depois eu vou usar em outra receitinha. Então, aqui foram 16 forminhas dessa daqui. Depois eu vou deixar a medida aí pra vocês. Aí também já passei aqui o nosso desmoldante nessas forminhas, que eu também vou deixar a medida pra vocês, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou medindo aqui de uma em uma. Nessa daqui, eu vou fazer os pães de mel. Como eu falei pra vocês no vídeo, vai ser em 2 versões. Uma versão eu vou fazer recheada, que vai ser essa daqui com essa forminha. E outra versão eu não vou fazer recheado, que vai ser esse daqui. Nessa daqui eu vou colocar 30 gramas em cada, certo? Então, vou colocar aqui a nossa massinha. Opa! 33, né? 31, né? Pronto, o chorinho. Então, eu vou colocar somente 30 gramas. Edilene, mas não vai ficar muito fininho? Vai, gente, vai ficar fininho. Ó, nessa daqui eu vou colocar 20 gramas somente. Pronto, um chorinho. Então, o que é que acontece? Eu vou colocar assim bem pouquinho, ó. Nessa 30 gramas, porque ela é um pouquinho maior, mais larguinha. E essa daqui 20 gramas. Aí vocês podem perguntar, Edilene, mas não vai ficar muito fininho? Vai ficar fininho. Porque essa aqui vai 20 gramas, praticamente vai ser 10 gramas pra primeira parte, recheio, aí depois vai vir a outra parte, né? Porque a gente vai cortar ao meio. Aqui não vai recheio, 30 gramas. Mas a com recheio,
o que é que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo congelar também. Então, se eu fizer uma massa muito grande para mim congelar, na hora do descongelamento vai ser muito ruim. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer os nossos pães de mel, vai deixar congelado também, mas só que a gente não pode fazer massa muito grossa, porque senão pro descongelamento não é muito legal. Principalmente aqui, por conta de que a gente ainda não tem micro-ondas, e mesmo que fosse esquentar no micro-ondas da forma que a gente vai embalar, não vai dar certo. Eu teria que tirar da embalagem, colocar para esquentar, e também o chocolate provavelmente derreteria, né? Então a gente vai fazer com camadas bem fininhas, então é bem mais fácil da massa descongelar, certo? Então vamos lá para nossa produção e daqui a pouco eu mostro para vocês aqui por completo. Bora lá, porque a produção não pode parar. Lembrando, gente, que se vocês quiserem fazer uma massa mais grossinha também, pode ser, não tem problema nenhum, vai aí a critério de vocês, como é os clientes de vocês, como eles vão gostar ou não aí do pão de mel de vocês, né? Se eles gostam com uma massa um pouquinho mais grossinha. No meu caso aqui eu prefiro fazer ela mais fininha assim, como eu falei, por conta do congelamento e também por conta de que fica muito mais prática e mais gostosinha também quando descongela, né? E tanto eu posso vender ela congelada como também na parte de baixo da geladeira. Na parte de baixo da geladeira, validade de 7 dias. Na parte de cima, pelo menos 2 meses no máximo, tá? No máximo. Aqui não chega a ficar 2 meses. Os itens que a gente faz, a gente coloca validade de 2 meses. Tem pessoas que colocam de 3 meses, mas a gente coloca validade de 2 meses, já com aquela garantia de que provavelmente vai vender antes mesmo de 1 mês, tá? Então aqui agora eu vou preencher todas as forminhas e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, gente, então aqui renderam, por enquanto, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 pães de mel que não vão ser recheados de 30 gramas cada um. Ficou aqui um pouquinho da massa ainda, ó, que eu vou esperar a fornada sair do forno, porque no meu forno só cabe 2 assadeiras dessa daqui. Dessa outra aqui foram 16 com 20 gramas cada uma, porque essas daqui eu vou fazer recheado. E daqui a pouquinho eu venho mostrar pra vocês essas delícias aqui assadas e também mais uma fornada aqui com esse restante de massa. Ó, gente, aqui as 2 fornadas acabaram de sair do forno. Eu vou deixar esfriando um pouquinho. Aqui eu já coloquei a água para derreter o nosso chocolate, que eu já vou deixar derretendo também. Aqui já tem a outra fornada com o outro restinho que ficou da massa, tá bom? Ali já tá a loucinha pra gente lavar. Aqui, ó, era onde tá a vasilha da massa, né? Então já está quase tudo no andamento. Daqui a pouquinho eu só vou esperar esfriar bem aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai rechear os nossos pães de mel e como também vai cobrir. Aqui pro recheio, eu vou fazer o recheio de brigadeiro. O que é que eu vou utilizar? Vou utilizar uma mistura láctea. Dessa vez, como eu quero uma consistência mais firme, eu vou utilizar o creme de leite. Esse creme de leite aqui, ele tá na promoção, a gente pagou R$ 3,99. Na mistura, no creme culinário, a gente paga R$ 2,50, R$ 2,75. Então, como tá na promoção creme de leite, a gente comprou este daqui, que é muito bom, esse bendito aqui. O leite condensado dele, a gente já usou muito quando tava num preço mais acessível e quando a gente encontrava bastante aqui na nossa cidade, Xique-Xique, Bahia. Hoje em dia, o leite condensado encareceu um pouco, por conta disso que a gente usa mais a mistura láctea quando encontra, né, num preço bom. Essa daqui, por exemplo, a gente tá pagando de R$ 5,15 a R$ 5,39, dependendo do local que a gente compra, os locais mais em conta, né? E esse daqui, dessa vez, a gente pegou na promoção R$ 3,00 cada. Então, a gente vai usar uma mistura láctea, um leite condensado, um creme de leite ou um creme culinário e também 30 gramas de chocolate em pó 50%. A gente utiliza desse chocolate 50% da marca Decora. A gente pagou R$ 25,79 no quilo, tá bom? Aí aqui a gente coloca o lote e a validade como em todos os potinhos, certo? Então agora eu vou colocar aqui 30 gramas. Então agora eu vou mexer bem aqui para agregar bem todos os ingredientes, ó, e depois eu vou levar ao fogo até dar o ponto de brigadeiro para estar recheando aqui os nossos pães de mel que já estão ali descansando. A outra fornada já está ali no fogão terminando de assar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as 3, essas daí estão descansando para a gente rechear daqui a pouquinho.
Hoje a gente vai fazer o recheio de brigadeiro. Não vamos fazer o recheio tradicional de doce de leite, mas um outro dia eu venho mostrar pra vocês também como que a gente faz aqui o nosso recheio de brigadeiro de doce de leite, tá bom? Tá dando um ponto aqui no nosso recheio de brigadeiro, ó, já tá começando a borbulhar, estão vendo? Já tá mais cremoso. Eu vou deixar mais um pouquinho, que eu não quero deixar ele no ponto de brigadeiro de enrolar, tá bom? Tem que deixar ele um pouquinho, tem que deixar ele firme, mas só que não no ponto de enrolar. Aqui tá o nosso chocolate, que tá aqui derretendo, tá aqui paradinho, só na água morna mesmo, já tampadinho, reservado. Ali em cima da mesa a gente tem as 3 fornadas de pão de mel, reservadinho também esfriando. Bom, gente, nossos pães de mel já estão aqui, já esfriaram, então agora a gente vai desenformar para daqui a pouco a gente já cobrir com chocolate os que não são recheados, e os que são recheados a gente vai rechear com recheio de brigadeiro e depois cobrir com esse chocolate aqui. Lembrando que a gente utiliza a cobertura fracionada, que eu já mostrei várias vezes para vocês. Eu vou pegar até aqui a embalagem que eu deixei aqui para vocês verem, ó. A cobertura fracionada que a gente utiliza é essa daqui, ó. Cobertura fracionada, sabor chocolate meio amargo. A gente só utiliza aqui o meio amargo, porque a gente gosta mais do sabor. O ao leite pra gente é um pouquinho doce, então a gente prefere o meio amargo. Se não encontra o meio amargo, aí a gente procura o blend, certo? Esse daqui a gente pagou R$ 26,99 em 1 quilo. E a gente usa essa marca aqui, porque essa marca é mais fácil de encontrar aqui na nossa cidade de Xique-Xique, Bahia. Aí você usa a cobertura fracionada ou até mesmo o chocolate nobre da sua preferência, de acordo com seu bolso, seus clientes, e de acordo com o local onde você vende, ou até mesmo da sua família. Agora eu vou lavar minhas mãos, porque como eu sempre falo pra vocês, antes uma mão limpa do que uma luva suja. Muitas vezes não é pelo fato de você estar com luvas na mão que sua mão está limpa, né? Então eu prefiro a todo momento estar lavando a mão. A não ser quando a gente for pegar o chocolate que a gente tiver levado à geladeira, para não deixar as digitais, aí eu utilizo luva, no caso do chocolate, por conta, para não deixar as digitais, porque nenhum cliente merece receber um produto com as nossas digitais lá. Então, lembrando de sempre lavar as mãos, certo? Agora eu vou lavar as mãos aqui. Eu gosto de sempre deixar também um paninho fácil, né? Pra gente poder estar utilizando. Sempre tá com um paninho assim ao lado, limpinho, pra gente poder estar utilizando. Aqui, primeiro, eu vou desenformar os pães de mel, que são esses daqui, que a gente colocou 30 gramas em cada forminha dessa daqui. Lembrando que eu utilizei o nosso desmoldante em cada, para ele ficar assim fininho, porque a gente vai cobrir. E como essa assadeira, ela é um pouquinho mais larga, então é melhor pra gente, tá bom? Porque eu quero um pão de mel bem fininho, tanto esse que não vai recheio, quanto também o que vai recheio, que eu já vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que lindeza que ficou. Mas lembrando aí que você faz na espessura que você quiser, tanto com recheio ou sem recheio. Vou mostrar pra vocês as duas opções, por conta de que a gente vai congelar também. Então, a gente prefere que esse que é recheado, que eu coloquei nessa forminha aqui, ó, que ela é de fundo removível, porque a gente tem essa há muitos anos, né, vida? Isso aí. Há muitos anos que a gente tem essa daqui, então a gente fez nessa. Mas se você não tiver de fundo removível aí, ou até mesmo se não tiver forminhas, pode colocar nessas assadeiras grandes e depois só é cortar, certo? Então aqui, ó, com fundinho, aí só é cortar aqui, vem passando a faca aqui no fundinho, ó. E pronto. Aí eu quero ela bem fininha. Ela ficou meio desigual porque o nosso forno, ele tá meio que tortinho, então uma parte fica mais alta que a outra. Eu vou cortar aqui, vai ficar uma massa bem fininha, por conta de que a gente vai congelar também. Tanto vai vender o pão de mel na parte de baixo, que tem a validade de 7 dias, quanto também vai deixar congelado, que pode deixar lá até 2 meses. Vai vendendo durante esse período, mas claro que não chega nem um mês, porque graças a Deus, daqui até lá a gente já vendeu, tá bom? Eu vou desenformar todos aqui e já venho mostrar pra vocês. Ó, pessoal, já desenformamos todos os pão de mel aqui, ó. Somente os que vai recheio e os que não vai recheio, ó. Já desenformamos tudo, ó. Também esses daqui, ó, pessoal, já parti tudo, ó, como fica bem fininho.
Mas como eu falei, é por conta de que a gente prefere assim fininho, por conta de que a gente faz o congelamento, ó. Então, já estão todos aqui cortadinhos ao meio. Eu só pego a massinha, que no caso é 20 gramas que a gente colocou nessas forminhas aqui, ó. E vou partindo dessa forma aqui até ficar na metade, tá bom? Com uma faquinha bem afiadinha assim, de serrinha. Então, agora eu vou cobrir primeiro alguns desses daqui. Eu vou cobrir essa assadeira aqui, como eu não tenho papel manteiga, eu vou cobrir ela com filme plástico, que aí fica melhor pra gente levar pra geladeira. Eu vou cobrir de filme plástico o fundo dessa e dessa daqui também, que aí a gente vai cobrindo com chocolate. Esse daqui a gente vai rechear depois. Primeiro a gente vai cobrir estes aqui. Aí eu vou tirar essas forminhas daqui, porque é muita forminha que vai ter pra gente lavar. Olha quantas! Com certeza. Pra gente lavar. E daqui a pouquinho a gente já volta aqui com vocês novamente. Ó, pessoal, minha esposa já embalou uma aqui, ó. Aqui é o filme. Agora ela tá fazendo ali na outra forma, na outra assadeira. A gente cobre assim com filme plástico, gente, porque pra gente compensa bem mais o filme plástico do que o papel alumínio. Esse filme plástico pra gente saiu bem em conta, né, vida? Graças a Deus. Que a gente pegou em uma promoção, vamos dizer assim, né? Porque tava um preço muito bom. Aí pra gente compensa muito mais do que colocar o papel alumínio. E também ou o papel manteiga, né? Ou o papel manteiga. Mas no caso do papel manteiga é porque realmente a gente não tem aqui em casa. A gente tem um papel alumínio, mas só que o custo do papel alumínio sai muito mais caro. Esse filme plástico aí compensou bem mais pra gente. Agora eu vou deixar aqui essa tesourinha aí que a gente utiliza aqui na cozinha. Vou lavar as mãos, porque agora a gente vai cobrir os nossos pães de mel. Os outros pães de mel que são recheados, que vão ser recheados, estão aqui já, ó, cobertinhos, que eu vou deixar aqui reservadinho. Por enquanto a gente vai cobrir com chocolate somente alguns desses daqui, certo? Vou deixar o meu paninho aqui, que eu gosto de estar sempre lavando a mão e limpando. Aqui tem o nosso chocolate. A nossa cobertura fracionada, ó. Olha que lindeza. Lembrando que se você quiser também, gente, vocês podem utilizar o chocolate nobre. No nosso caso, pra gente aqui é muito mais complicado trabalhar com chocolate nobre por conta do calor, porque aqui faz muito calor em Xique-Xique. Como eu sempre falo pra vocês, que já são aqui do canal há um bom tempo, aqui é um sol pra cada um. Porque aqui, gente, é calor demais. Então agora eu vou só mexer aqui um pouquinho, ó. Nossas formas estão limpinhas, tá, gente? É porque elas são assim meio manchadinhas mesmo. E porque a gente tá mexendo com chocolate aqui na mesa. Mas aqui tá com filme plástico por cima. Então agora eu só vou colocar aqui. Lembrando que esse daqui é o que não é recheado, tá? E vou fazendo assim, ó. Só vou cobrir. Tô com auxílio aqui de 2 garfinhos. Pra dar um apoiozinho por conta de que é fininha, né, a massa. Então, vou colocando aqui, ó. Olha que lindeza. Aí, se quiser, pode fazer um desenho por cima, fazer uma gracinha por cima. A gente vai deixar assim mesmo, que a gente já acha bonito. E vamos que vamos, porque a produção não pode parar. Essa daqui é a primeira opção, a primeira sugestão aí pra vocês que querem vender pão de mel. Vocês podem vender dessa forma que dá pra vocês cobrarem um pouquinho menos, vamos dizer assim, o custo é menor por conta de que não vai recheio, ou também pode fazer recheado, que é da outra forma que a gente vai fazer nesse instante, que eu vou mostrar pra vocês também, tá bom? Lembrando também, gente, que a gente já fez muito pão de mel no passado, viu? Quando a gente morava em São Paulo, a gente fazia bastante pão de mel para vender na feira, que nós trabalhava na feira. Que a gente vendia na feira, lá na Vila Matilde. Isso. Onde a gente fazia nossos escambos, nossas trocas. Exatamente. Bons tempos. Não que agora também não sejam bons, mas a gente tem que se recordar com muita gratidão, né? Sempre do passado, sempre de todas as lutas, todas as batalhas que a gente já teve. Porque quem é empreendedor sabe que não é fácil. Então é uma jornada longa por aí. A gente já fez muita coisa para vender, muita. Inclusive aqui no canal tem algumas receitas que são bem antigas. A de cocada que a gente vendia também lá na Vila Matilde. Que era sucesso, hein, de venda, hein? Vendia nos metrôs de São Paulo. Cocadinha mole. A
cocadinha que era uma delícia. Depois a gente reinventou a nossa cocada, fazendo de maracujá, chocolate e outros sabores. Qualquer dia eu vou trazer pra vocês aqui também, certo? Prontinho. Agora vou levar à geladeira os nossos pães de mel e já volto com vocês. Olha, gente, agora eu vou lavar aqui a mão, porque agora a gente vai pesar os nossos pães de mel para fazer eles todos padronizados. Lembrando que os nossos recheios foram feitos hoje, aqui na minha cidade faz muito calor. O certo seria até deixar de um dia para o outro, porque aí a consistência tá bem melhor. Então aqui a consistência do nosso recheio, ó, vou mostrar para vocês. Mostra aqui de pertinho, Rita. Ó, gente, a consistência, o bom seria se tivesse ficado de um dia para o outro na geladeira, mas só que a gente tem que finalizar a produção hoje. Então aqui agora, com as mãos sempre bem limpinhas, eu vou colocar aqui a minha massinha. E vou colocar aqui, ó, 15 gramas de recheio, tá bom? Vou espalhar bem. Venho aqui com minha outra massa. Cubro. Olha que lindeza. Depois, qualquer coisa, você vem aqui, ó, e tira o excesso das laterais. Só não aperta muito. Aí eu vou rechear. Vou levar pra geladeira pra firmar um pouquinho. Aí daqui a pouco eu já trago pra cobrir os nossos pães de mel, tá bom? Que são recheados. Se o recheio aí tiver mais consistente, você pode com certeza colocar até 20 gramas, tá bom? Isso é se você for fazer a massa com a quantidade de massa que eu falei, né? Mas vê aí o que fica melhor pra vocês. Se vocês querem colocar até mais recheio ou mais massa, fica aí a critério de cada um. Você tem que fazer os seus testes aí pra ver o que se adequa a você, né? E aos seus clientes também. Agora eu venho espalhando aqui, ó. Vou colocar aqui a massinha, aperto um pouquinho só, não muito. Vou reservando aqui e assim eu vou fazer com todos. Aí eu vou levar na geladeira por mais ou menos uns 5 minutinhos para firmar um pouquinho mais e depois eu venho cobrindo aqui com vocês, certo? Ó, pessoal, minha esposa tá ali recheando os pão de mel, ó, com o recheio de brigadeiro. Enquanto isso, eu já tirei o outro da geladeira, o que não vai recheio, ó. Pra vocês verem como é que já ficou pronto, ó. Daqui a pouquinho a gente já vai embalar esse daí, assim que a gente levar esse daqui pra geladeira, pra firmar um pouquinho mais. Ó, gente, aqui com as mãos bem limpinhas, a todo momento lavando a mão, vou mostrar pra vocês como é que a gente embala aqui os nossos pães de mel, certo? Assim como a gente embala as trufas e também, mais o que? As barrinhas de chocolate. Sempre eu faço desse jeito, ó. Pego o saquinho, venho aqui até embaixo, ó, no nosso caso, tô retirando aqui o pão de mel, estão vendo que sai com bastante facilidade, ó o fundinho. Pense em um pão de mel gostoso, simples, mas muito gostoso e, além de tudo, econômico. Venho aqui, dou uma sacudidinha, amarro e olha que lindeza. Pão de mel sem recheio, mas maravilhoso e muito delicioso. Ó, já embalei 2 aqui, vou embalar os outros. Por que que eu faço isso? Pego o saquinho aqui, a boquinha vem até o final. Porque se eu vou pegar o saquinho, só abrir aqui em cima e jogar o pão de mel, ou seja lá a barrinha de chocolate, corre o risco do saquinho ficar todo manchado durante o percurso. Então, por conta disso que eu gosto de fazer assim, pegar o pão de mel, ou seja lá o que for, tem umas rebarbinhas, mas vai com rebarbinha. A rebarbinha é brinde pro cliente. Um brindezinho aí de chocolate, não vou tirar. Que os clientes gostam também, principalmente as crianças gostam de ver esse brindezinho. Aí eu vou tirando aqui, vou colocando. Se você quiser decorar também, ou até mesmo se você quiser, como eu falei, colocar algumas coisinhas por cima. Por exemplo, você vai fazer um recheio de amendoim. Faz o recheio de amendoim e colocar uns amendoinzinhos por cima. Olha que maravilha, olha que dica legal. Se você vai fazer um recheio de morango e quer colocar aqueles granuladinhos coloridos por cima, fica ao seu critério. Você usa aí a sua criatividade, a sua imaginação.
Faça seus produtos do melhor jeito que você puder, né? Sempre, claro, utilizando aqui as nossas dicas, que a gente dá muita dica legal. Então não esqueça de curtir, compartilhar aí o nosso vídeo para mais pessoas, né? Então aqui eu vou colocando, ó, o nosso pão de mel. Olha que maravilha. Se você quiser também pode amarrar um fitilho aqui que vai ficar lindo, lindo, lindo. A gente aqui tenta fazer receitas econômicas de fácil venda. Então por conta disso que muitos produtos a gente resolve não exagerar muito no gasto com embalagem, com decoração, tá bom? Mas aí se você quiser fazer mais decorado e cobrar um preço um pouquinho mais alto, fica aí ao seu critério, certo? Então daqui a pouquinho a gente já volta, eu já vou pegar os outros na geladeira pra gente cobrir. Enquanto minha esposa vai embalando aqui, pessoal, os outros dois que faltam, eu vou deixar a medida aqui pra vocês do saquinho, ó. Da embalagem que nós utilizamos. Essa reguinha aí, gente, meu amor já cortou aqui, ó. Já cortei a ponta dela aqui pra ela ficar certinho, ó. Tá vendo que ela tá cortada aqui, ó, pra ficar certinho, pra poder medir pra vocês aqui, ó. Quando nós for deixar as medidas certinho aí pra vocês, ó. O saquinho tem 20 centímetros, ó. Vem até aqui, ó. Tá vendo? Ele tem 20 centímetros de comprimento. Agora vamos ver de largura quanto é que ele tem. Tá demorando um pouquinho, pessoal, porque eu tô com a mão só, ó. 10 centímetros de largura, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui no 10, ó. Tá bom? Enquanto o meu amor mostrava aí pra vocês a medida, já embalei aqui os nossos pães de mel. Lembrando que eu não embalei, não cobri todos, ainda tem os pães de mel aqui, ó, que eu deixei cobertinho, por conta de que primeiro a gente vai cobrir os que estão na geladeira, que já recheamos e agora vamos cobrir, tá bom? E daqui a pouco eu já mostro pra vocês eles também. Já estão aqui as duas assadeiras. Eu acho que a gente não vai utilizar as duas, que foi rápido demais esse daqui, mas vamos ver. Bora lá, qualquer coisa a gente faz mais uma remessa desse daqui, se der o chocolate. Ainda tem bastante chocolate aqui, ó. Então, simbora! Agora, gente, nós tiramos já aqui os nossos pães de mel, ó, e já vamos cobrir. Lembrando que tomando muito cuidado, a gente deixou apenas alguns minutos na geladeira. Você tem que dar batidinhas bem leves. E vou colocando aqui. Se fosse uma massa mais grossa, seria melhor até para você cobrir, porque ele acaba sendo mais firme, né? Mas por conta de que a gente prefere fazer mais assim, com a massa mais fina, acaba sendo um pouquinho mais trabalhoso. Mas no nosso caso aqui, é a melhor forma para poder estar vendendo na nossa bomboniere. Como eu falei, você vai vendo aí de acordo com o local onde você mora, ou de acordo com o que seus clientes ou sua família gosta, para vocês poderem estar fazendo, certo? Esses daqui, como é de brigadeiro, eu vou jogar um pouquinho de granulado por cima. Então, eu não vou cobrir todos agora, porque eu vou ter que ir cobrindo aos poucos, porque senão acaba que o chocolate seca e não vai dar para jogar o granulado por cima, tá bom? Lembrando que aqui tudo já é devidamente esterilizado, tá, gente? A gente já limpa tudo com álcool antes mesmo de começar a gravar para vocês, para não ter nenhum tipo de contaminação aí. Exatamente por conta disso que a gente prefere muitas vezes nem usar luvas, por conta de que, nesse caso aqui desse pão de mel, eu vou ter que usar luva. Porque esse daqui, ele é mais fino, eu consigo ainda pegar nas laterais, que não vai deixar a marca digital. Mas nesse daqui, como ele é um pouquinho mais já grosso, se eu pegar, provavelmente vai ficar minha digital. Então, quando eu for embalar esse daqui que é recheado, eu vou ter que usar luvas, tá? A luva é somente por conta de não deixar as marcas digitais, tá? Não é por conta de higiene, porque por conta de higiene, o mais importante é você sempre estar lavando suas mãos.
Ó, pessoal, minha esposa já encheu uma bandeja aqui, ó. Preencheu uma bandeja aqui, ó. Esses pão de mel aqui já tá todo coberto. Agora ela vai começar a usar aquela bandeja ali. Enquanto isso, eu vou levar essa daqui já pra geladeira, tá bom? Lembrando, pessoal, que como tem bastante chocolate aqui ainda, graças a Deus, rende bastante, tá rendendo bastante. Então, o que que acontece? Eu vou cobrir alguns desses outros também que não vão recheio. Porque como só tem agora 3 aqui pra me cobrir, então ainda vai ficar um pouco de chocolate de cobertura fracionada aqui. Então, eu já vou aproveitar pra fazer mais pães de mel desse daqui, ó, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Esses daqui vão pra geladeira. Assim que sair, que a gente for embalar, eu já mostro pra vocês. Ó, pessoal, minha esposa ainda tá ali no processo de passar chocolate nos pão de mel que não vai recheio. Enquanto isso, quando eu fui colocar aquela remessa lá que tava aqui na geladeira embalada, eu já tive que tirar essa daqui, ó. Que vai recheio, porque tá sequinho já, ó, já tá prontinho, ó, pra embalar. E essa daqui eu já vou levar pra geladeira, ó. Já vou levar as 2 bandejas pra geladeira, ó. Olha que coisa mais linda. Então vamos lá, levar pra geladeira aquelas 2 assadeiras ali, ó. Agora só falta, gente, essas 2 aqui a gente vai levar pra geladeira agora. Ainda tem chocolate aqui e a gente tá cobrindo pra ver quantos que vai dar pra cobrir aqui, tanto recheado quanto sem rechear. Os recheados a gente já cobriu todos com chocolate. Agora só tem esses 6 aí. Agora a gente vai levar esses daqui pra geladeira. Enquanto isso, eu já vou colocar as luvas, porque esse daqui, como ele é um pouquinho mais grosso, é mais fácil de ficar as digitais. Então eu já vou colocar as luvas. Vai ser o tempo que esses daqui também vão pra geladeira. Daqui a pouco a gente já embala tudo de vez, tá bom? E também vou cobrir aquele ali. Então, bora lá. Ó, gente, aqui o mesmo processo, como eu falei pra vocês, a luva só é mesmo no caso de chocolate ou algumas outras receitas que sejam muito necessárias, por conta de que pra mim o mais razoável, o melhor é você estar a todo momento lavando suas mãos. Mas aqui por conta de deixar as digitais, como eu já falei várias vezes, às vezes é até cansativo, mas é necessário. E ele é um pouquinho mais grosso, então o que que acontece? É melhor utilizar as luvas. Ó, ele ficou mais grossinho do que o outro. Então, eu pegando é como se estivesse pegando nas trufas. Poderia deixar digitais. Aí, aqui eu venho, faço o mesmo processo que eu faço com os outros, ó. Olha a coisa mais linda, gente. E só é dar um nozinho aqui. Esse daqui de brigadeiro, eu coloquei um pouquinho de granulado por cima. Depois a gente vai cortar aqui a partezinha aqui de cima pra ficar mais bonitinho ainda. E é da mesma forma que a gente embala nossos outros produtos aqui que a gente vende na nossa bomboniere. Eu sempre faço desse jeitinho aqui, venho, coloco aqui o nosso produtinho, no nosso caso aqui o nosso pão de mel, dou uma chacoalhadinha para ficar do ladinho certo aqui, ó. Se você quiser, você pode amarrar um fitilho ou até mesmo uma fitinha, uma fita de cetim, fazer um lacinho, aí vai de acordo com o que você quiser. Agora eu vou embalar aqui, daqui a pouco eu já vou cobrir os outros pães de mel que ficaram ali, sem recheio, porque os com recheio, graças a Deus, deu para cobrir tudo. Ainda tem um pouco aqui de chocolate e daqui a pouco eu mostro para vocês já todos embaladinhos. Ó, e bem cobertinho, viu? Tanto na parte de trás, como nas laterais aí e também a parte da frente. Pão de mel maravilhoso. Se você fizer aí para sua família ou até mesmo para o seu comércio ou para vender na rua, eu tenho certeza que você vai amar. Mas faça aí os seus cálculos, o tamanho que você quer fazer, faça aí as suas experiências para ver o que se adequada melhor aí, o que vai ficar mais adequado aí de acordo com o seu bairro, com a sua cidade, tá bom? Para você ver aí o quanto que você gastou com os insumos e o valor que você vai colocar também, certo? Aqui a gente não dá sugestão de preço, a gente apenas fala para vocês o quanto o valor que a gente vende para te dar aí uma ideia, mais ou menos, um horizonte, vamos dizer assim. Ó, gente, de 1 kg de cobertura fracionada ficou isso daqui, ó. Isso de chocolate. Com esse restinho aqui que ficou, eu vou estar fazendo as últimas que a gente cobriu aqui foram essas 6 aqui, ó, esses 6 pães de mel aqui. Então, com esses daqui, eu vou estar fazendo algumas barrinhas de chocolate, que é as nossas barrinhas aqui da nossa bomboniere, que quem já é inscrito aqui no canal já viu, né, que a gente já fez vídeos já bem antigos, já tem vídeo bem antigo aqui no canal e também tem vídeos mais recentes. Então, a gente vai estar utilizando aqui para fazer barrinhas e eu vou mostrar para vocês quantas barrinhas vão dar para fazer aqui também, tá bom? Com esse restinho de chocolate.
Lembrando, minha gente, que dos pães de mel sem recheio renderam 25 unidades dessas maravilhinhas aqui. Olha que coisas mais lindas. E isso usando 1 kg de chocolate, uma barra de cobertura fracionada e também uma massa base da nossa receita de pão de mel. Já vai. Lembrando, minha gente, aqui finalizando os nossos pães de mel, ao todo foram 1 kg de cobertura fracionada que a gente utilizou. E também uma receita da nossa massa básica econômica de pão de mel sem ovo, sem leite, sem mel. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa receitinha. Os nossos pães de mel, essas maravilhas aqui, ó, sem recheios lindos, maravilhosos, renderam 25 unidades e com recheio renderam 16 unidades. Olha só que lindezas. Nesse daqui eu utilizei 20 gramas de massa, 10 gramas de recheio. 15 gramas de recheio, aliás. Então vou pesar aqui, ó, pra vocês verem mais ou menos em torno de quanto ficou. Esse daqui recheado ficou com 51 gramas e sem recheio ficou em torno de 40 gramas. 40 gramas. Lembrando que pode variar de um para o outro, porque afinal de contas é um produto caseiro, por mais que a gente pese tudo certinho, no fim das contas já vai. Minha gente, que pode variar tanto de tamanho quanto o formato um pouquinho, porque alguns ficam meio com umas rebarbinhas. Eu pessoalmente gosto porque fica meio rústico e demonstra que realmente é um produto caseiro. Eu não gosto de deixar os pães de mel muito certinho, muito bonitinho, sabe? Assim, coisa minha. Mas cada um faça aí o seu produto do jeito que você quer. Se você não quer um pão de mel tão fino, coloque mais massa, coloque mais recheio. Aqui é por conta de que a gente congela, agora vende tanto congelado quanto também assim na parte de baixo da geladeira, com a validade de 7 dias, na parte de cima 2 meses de validade. Lembrando que aqui não fica nem um mês, porque graças a Deus vende antes. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa receitinha. Façam aí do jeito que vocês quiserem, para vocês verem como que vai ficar melhor aí para vocês e para os seus clientes. Não esquecendo que do chocolate ainda, da nossa barra de chocolate, eu ainda consegui fazer 3, 6, 8 mini barrinhas de chocolate que a gente vende aqui a R$1. E essas daqui que a gente vende a R$2. Aí vocês podem me perguntar, como que ficou esse pão de mel? Vamos ver como que ficou. A gente não dá aqui sugestão de preço, gente. Por quê? Porque varia de um local para o outro, de pessoa para pessoa, de bairro para bairro, de cidade para cidade. Então, cada um faça aí o quanto que você gastou nos seus insumos para você ver o quanto que você vai cobrar, tá bom? Aqui o pão de mel já vai. Vamos lá. Gente, terceira tentativa para finalizar o vídeo. Mas graças a Deus, gente, é cliente que tá chegando. Porque são os clientes que estão chegando e, como vocês sabem, a nossa cozinha aqui em especial, do ladinho da nossa bomboniere, né? Que a gente vende os nossos docinhos, as nossas produções caseiras, graças a Deus. Então, aqui a gente, como eu ia falando, a gente não gosta de dar sugestão de preço. Por quê? Porque varia de lugar para lugar. Cada bairro é um bairro, cada cidade é uma cidade, cada país é um país, vamos dizer assim. Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, o que é bom pra você não é tão bom pra mim. Por aí a gente vai indo. Se nessa receita você quer uma receita um pouquinho mais doce, coloque mais açúcar, coloque um pouquinho do açúcar cristal. Aí você vai testando, vendo como fica melhor pra você e pros seus clientes, ou até mesmo pra sua família, tá bom? Faça os testes, porque é assim que a gente vê qual é o ponto certo pra gente estar comercializando ou até mesmo consumindo em casa. Esse daqui, que é o pão de mel, que a gente utilizou 30 gramas de massa, ele não vai recheio, vai com a cobertura de chocolate. O final ficou pesando em torno de 40 gramas, né? Isso, exatamente. Em torno de 40 gramas, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Vamos experimentar juntos, vamos fazer esse sacrifício novamente, porque são tantos sacrifícios aqui, gente. Ó, aí a gente vai abrir aqui, ó, pra vocês verem. Ó o carro. Mas vamos continuando. Enquanto ele vai passando, eu vou comendo. Quer experimentar, vida? Com certeza. Meu amorzinho vai experimentar em homenagem a vocês. Lembrando que esse daqui é sem recheio, tá, gente? Olha a massa, que lindeza por dentro. Olha que maravilha.
Esse daqui, a gente vai vender aqui a R$3, certo? Por que que a gente faz a massa tão fininha? Porque como a gente congela também, então pra gente é melhor assim a massa fina, porque conforme o cliente pede, já é o tempo dele chegar na esquina e já tá descongelada a massa. Gente, perfeito. Perfeito. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, vocês podem mudar, mas aqui pra gente... Você gostou, vida? Amei. Tem mais? Perfeito. Esse daqui eu vou abrir porque como Oba, ele foi mais o primeiro... Como ele foi o primeiro, eu nem coloquei granulado em cima. Por quê? Porque ele começou a meio que vazar um pouquinho por conta de que o recheio não estava tão firme, por conta disso que a gente teve que levar na geladeira. Ele foi o primeiro. Então, esse daqui foi o que a gente colocou apenas 20 gramas de massa na nossa forminha, que eu vou deixar a medida aí pra vocês. Provavelmente meu amorzinho, quando editar, vai colocar na primeira parte que eu mostrei pra vocês, né? Mas só que aí, se você, como eu falei, se vocês quiserem, faça a mudança, adapte aí do jeito que vocês quiserem. Pode colocar mais massa, mais recheio, pra gente aqui é o ideal. E agora vamos ver como é que está por Precisa não, gente. essa assim, maravilha é com as rebarbinhas, ó. Se você quiser, pode tirar as rebarbinhas também. Eu deixo de brilho pro cliente. Quer chocolate que vai a mais, né, minha gente? Quem não quer? Que maldade, hein? Gente, eu pessoalmente não sou muito chegado em chocolates e em doce. Eu amo fazer doce, né, vida? Ama. Mas pra comer é mais salgado. Mas, gente, façam esse pão de mel. Ele não ficou muito bom. Lembrando que, como é que é? É pão de mel, sem leite. Sem mel, sem leite e sem ovo. Olha só. Aqui tá nessa textura aqui, porque a gente acabou de fazer. E também porque a gente deixa bem fininho, como eu já expliquei pra vocês. Mas vocês podem fazer até com meio quilo de recheio, se vocês quiserem. Ou até mesmo a massa. Ou fazer um pão de mel grande, né? Numa forma dessa. Colocar a massa toda, tá recheando. Gente, olha. Olha a ideia. Um bolo pão de mel. Com certeza vai ficar bem fofinho. Pode ser o próximo vídeo nosso aí. Já pensou, vida? Vamos fazer. Eu acho que vamos fazer, hein? Mas se quiserem fazer aí primeiro do que a gente também... Pode fazer, que a gente adora aqui. A gente tá aqui não pra dizer como você tem que fazer ou não fazer. A gente tá aqui somente pra dar dicas pra você poder melhorar aí o seu comércio, melhorar a sua vida e assim sucessivamente melhorar a vida de outras pessoas também que convivem com vocês ou até mesmo ao redor, que vai no seu comércio, gosta de uma ideia que você viu aqui no canal e você fez. Olha que maravilha. Meu amorzinho vai provar também. Depois as crianças vão provar, porque elas estão aqui, né, Lili? Né, Pedrinho? Já estão aqui esperando pra provar, então eu vou deixar pra eles também. Não vou ser maldosa e comer tudinho, mas, gente... Chegou mais um pra você não esquecer de falar, tá vindo aqui atrás de mim. Ainda tem um mais essa, você vai querer mais essa? Fala oi! Oi. Daqui a pouco eles vão experimentar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa receitinha simples, mas maravilhosa. Um ótimo faça e venda aí pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e também o seu negócio, o seu empreendimento e a toda a sua família. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.